Olá, pessoal, tudo bom? Sou Marcela Vidal, fonoaudióloga, gerente de audiologia corporativa do Grupo Deimut Brasil. E sou responsável por toda a área audiológica do grupo, do qual temos como uma das marcas a Oticom. Hoje, damos início a um programa diferenciado da Oticom Brasil, com conteúdo diversificado para você, fonoaudiólogo, que tem interesse na área de audiologia. Junto comigo estão presentes a fonoaudióloga Ana Cláudia, gerente de audiologia do canal Oticom Distribuidores, e a fonoaudióloga Joyce Amorim, fonoaudióloga de treinamento e suporte clínico. Gostaria de dar boas-vindas às meninas. Oi, Ana. Oi, Joyce. Tudo bem? Conta pra gente um pouquinho sobre essa novidade, sobre esse programa e o que o nosso público pode esperar de um conteúdo bem bacana. Olá, Marcela. Oi, Joyce. Boa tarde a todos. Bom, no programa Webinar Oticom, nós vamos publicar uma sequência de videoaulas gravadas com palestrantes convidados. E essas videoaulas, elas serão disponibilizadas pelo canal oticom.com no YouTube, todas as quartas-feiras, às 17 horas, durante os meses de abril, maio e junho. Então, a cada semana teremos um novo tema, com uma fonoaudióloga da equipe de audiologia da Oticom, apresentando o palestrante convidado e o tema a ser ministrado. Olá, Ana. Olá, Marcela. Boa tarde a todos. Bom, o objetivo do webinar do Oticom é disseminar conhecimento audiológico, apresentando vários assuntos de interesse na área de audiologia, pois acreditamos fortemente no poder da comunicação e também temos o intuito de, em tempos de adversidades, estarmos mais próximos dos nossos amigos, colegas de trabalho e clientes. Queria também aproveitar para dizer que estamos à disposição para quaisquer dúvidas por outros canais, como e-mail, WhatsApp e telefone. Aproveitem o conteúdo. Espero que todos vocês aproveitem muito. Contamos com a presença de todos vocês e que seja um material de extrema valia para todo mundo. Vem com a gente. Oi, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar Oticom. E hoje eu estou aqui com a fonoaudióloga, a doutora Gesiela Moro, que vai falar sobre o tema Boas Práticas na seleção e adaptação de próteses auditivas na população pediátrica. Doutora Gesiela é doutora em Ciências da Reabilitação pela USP São Paulo, é mestre em Distúrbios da Comunicação pela PUC São Paulo, fonoaudióloga da Clínica de Otorrinolaringologia do HC da USP, sendo responsável pela seleção e adaptação de aparelho de amplificação sonora individual na população pediátrica, professora convidada do curso de aperfeiçoamento em dispositivos eletrônicos do CEDIAL, Centro de Estudos da Audição em São Paulo, e fonoaudióloga com atuação clínica privada na audição da criança. Doutora Gesiela, é uma honra tê-la conosco aqui hoje. Seja muito bem-vinda. E eu gostaria muito de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje no nosso webinar Oticom. Olá, Marcela. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. É um prazer fazer parte desse projeto, né, que traz temas tão importantes para os profissionais e eu tenho certeza que compõe muito a prática clínica. Então, eu que super agradeço pelo convite. Tenho certeza que será de extrema importância para quem atua na área pediátrica e quem pretende também, né, começar nessa área da adaptação. Bom, de novo, boa tarde a todos. Então, hoje o tema da nossa aula é Boas Práticas na Seleção e Adaptação de Aparelho Auditivo de Amplificação Sonora Individual na População Pediátrica. Esse é um assunto bastante discutido na área da amplificação, porque é um tema que norteia, né, as tomadas de decisão do profissional no atendimento a indivíduos com perda auditiva, sendo eles pediátricos, adultos ou idosos. Então, espero que a gente tenha um momento dessa aula de muito aprendizado e eu vou compartilhar algumas coisas com vocês e fazer algumas considerações diante desse tema. E antes de começar as nossas reflexões sobre o tema da aula, né, e as considerações, na verdade, das boas práticas
no processo de seleção e adaptação da amplificação em crianças, eu quero fazer uma pausa para conversar um pouquinho sobre o cenário atual que a gente está vivendo na nossa profissão, e não só nós fonoaudiólogos, como todas as outras profissões, do impacto né, da pandemia da Covid-19, que hoje, mundialmente falando, né, trouxe muitas mudanças para todas as pessoas, que nos afastou dos nossos amigos, dos nossos familiares, de pessoas que a gente ama, e inclusive dos nossos pacientes e dos nossos locais de trabalho. Então, como a gente está lidando com as nossas práticas no cenário atual, né? Eu penso nisso todos os dias. Nós, audiologistas e todas as outras especialidades, estamos tendo que nos reinventar, né? E uma das coisas que agora vem muito fortemente diante desse cenário é a teleconsulta, né? Que é uma ferramenta que hoje nos aproxima dos nossos pacientes. Os conselhos, né, a sociedade de classe estão à frente das recomendações para o uso dessa ferramenta. E o que a gente sabe é que a teleconsulta, a telefonoaudiologia, a teleaudiologia, vem aí com vários nomes, os estudos sobre esse tema, ele vem sendo realizado mais fortemente aqui no Brasil desde que a portaria de saúde auditiva, né, entrou em funcionamento, vamos dizer assim, em 2003, 2004. A gente sabe que a USP de Bauru é pioneira no desenvolvimento desses trabalhos e tem muitas evidências, né? Eu trouxe algumas aqui para vocês, e até o que a gente vê no trabalho das teleconsultas com relação às terapias fonoaudiológicas, por exemplo, tem trabalhos muito bacanas mostrando que muitos aspectos dentro desse contexto melhoraram muito, né? E a gente sabe que porque quando você faz uma teleconsulta, né, por exemplo, a criança está do outro lado da tela, os pais, a família precisa estar muito presente, então a família fica muito mais engajada no processo e isso contribui muito para bons resultados. Então a gente tem muitos trabalhos mostrando e falando sobre isso. A gente tem trabalhos falando do diagnóstico remoto. O que a gente sabe dessas evidências é que você tem que ter, né, o fonoaudiólogo nas duas pontas, e eu acredito que ao longo desse tempo muitas coisas virão nesse sentido, e a gente precisa buscar muitas evidências quando se trata de criança aplicadas a essa população pediatra. Eu leio todos os dias, eu busco essas evidências todos os dias, né? Eu atendo agora, né, com afastamento não, mas em se pensando em atendimento, né, eu atendo um número expressivo de crianças semanalmente, então eu fico pensando todos os dias como eu vou fazer isso, né, frente ao cenário atual. Então eu leio muito, eu procuro buscar muitas informações, eu acho que os nossos conselhos, a nossa sociedade, né, estão aprimorando essas recomendações. O que a gente sabe na área da audiologia, isso é muito claro, é que o nosso atendimento ele vai transitando entre o presencial e o online, né? Por conta do diagnóstico, por conta de trabalhar, né, quando se trata de população pediátrica com orelhas tão pequenas, por conta das boas práticas. Então, eu acho que esse momento é um momento de reflexão. A gente precisa pensar que a gente construiu, né, assim, profissionalmente falando, a gente construiu muitas coisas bacanas da nossa profissão e a gente vai continuar fazendo isso, mesmo frente às dificuldades.
Eu acho que nesse momento em que nós nos reinventamos, a gente precisa ter muito bom senso e calma. É muito claro na resolução do conselho que quando eu faço um teleatendimento, eu preciso garantir que esse teleatendimento seja eficaz e tenha a mesma eficiência se esse paciente tivesse aqui comigo na minha frente. Então, eu tenho uso de plataformas que são mais indicadas para poder preservar, né, os dados do meu paciente, a história do meu paciente. Então, eu tenho uma série de coisas que certamente vão nos auxiliar ao longo do tempo, né? E eu não poderia deixar de falar aqui que se a gente seguir sempre com ética, né, para realizar um trabalho de excelência na fonoaudiologia, a gente vai seguir em frente e a gente vai abrir novos caminhos para que mantenha a qualidade do nosso trabalho. Então, quando eu venho hoje aqui falar de boas práticas, é que eu quero reafirmar que um atendimento de excelência precisa sim cumprir algumas etapas que são ali a nossa pauta de hoje, né, as boas práticas. Então, eu desejo que todos nós, né, tenhamos aí muito êxito e que a gente aprenda muito com todo esse cenário atual que a gente está vivendo e que a gente tenha muito bom senso, sempre pautado em ética profissional e sempre pautada nas resoluções dos nossos conselhos e da nossa sociedade, tá bom? Então, continuando aqui o nosso tema, vamos fazer uma reflexão, né? O que vocês consideram como boas práticas no processo de seleção e adaptação de aparelho auditivo? Né? Aqui no caso estamos falando da população pediátrica, mas as boas práticas elas se aplicam em qualquer profissão. Então, dentro dessa população que a gente está estudando hoje, né, perante essa situação que a gente está estudando hoje, que é o tema da nossa aula, o que eu considero boas práticas? E como isso vai interferir na adaptação do dispositivo de amplificação? Então, como eu, né, profissional, audiologista, me comporto diante diante dessas recomendações de boas práticas. Então, assim, é importante tornar as boas práticas dentro do meu consultório muito estabelecido para o atendimento do meu paciente, do deficiente auditivo e que precisa de um dispositivo eletrônico. E aí, vamos ver o que são boas práticas, né? Nada mais é do que o modo mais eficiente e eficaz de realizar uma tarefa de acordo com determinados procedimentos que foram estabelecidos e que foram comprovados ao longo do tempo por um grande número de pessoas. Então, o que a gente pode pensar e o que a gente pode refletir e voltar à pergunta do slide anterior, né? O que eu considero boas práticas? Porque eu tenho que ter isso muito bem instituído no meu atendimento e onde eu preciso me assegurar, me pautar para fazer um bom atendimento. Não há dúvidas, gente, de que o atendimento à população pediátrica, aqui em foco, né, ele precisa ser pautado em evidências científicas e ele precisa seguir as recomendações das sociedades científicas. De novo, não só para a população pediátrica, mas para todo o trabalho que a gente realiza. Então, a gente sabe que os guidelines estão disponíveis, né, trazendo lá todas as recomendações e a gente sabe que os protocolos precisam ser realizados para que a gente registre, né, os procedimentos que a gente faz e organizar isso. Então, quando você faz um atendimento, é muito importante que você se paute em evidência científica, que é o que vai conduzir o seu atendimento da melhor forma, e os protocolos organiza os procedimentos
de acordo com o atendimento que você vai realizar, de acordo com a idade do paciente, etc. Então, a gente precisa estar pautado nos guidelines e nos protocolos para fazer um atendimento de excelência. Então, eu quero falar um pouquinho do processo clínico. Quem acredita que adaptar aparelho de amplificação sonora individual, né, o ASI, se resume apenas em conectar o aparelho a uma interface e seguir os passos do software do fabricante, se engana. Né? Eu sempre digo o seguinte: os fabricantes, eles nos trazem uma ferramenta super importante, que é o software de programação. O software de programação permite que a gente faça uma exploração de todas as ferramentas que eles nos dão. Né? Ele permite que a gente use todo o nosso conhecimento a favor do nosso paciente. Nunca ninguém disse pra gente, olha, use essa interface, coloque os aparelhos na orelha, clica aqui e faça um first fit. Não foi isso que a gente aprendeu, né? Na verdade, se a gente for pelo caminho mais fácil e entender que basta, né, apertar simplesmente um botão, né? Muita gente diz isso, então eu vou estar negligenciando uma coisa que se chama processo clínico. Quando eu tomo a decisão de fazer um atendimento ao meu paciente, eu tomo a decisão de entregar a este paciente o processo clínico diante do meu atendimento. E não só 2 aparelhinhos que vão ficar pendurados na orelha dele. O processo clínico, ele é composto de avaliação, que é o diagnóstico. Depois, em seguida, em se tratando de aparelho de amplificação sonora individual, a seleção e a prescrição desse dispositivo, a verificação e a validação desse dispositivo e, dentro de todo esse contexto, o aconselhamento, que é o que mais enriquece o nosso trabalho, né? Então, eu botei o aconselhamento embaixo na tela, mas para dizer que ele gerencia todas essas sessões por onde a gente transita quando a gente precisa entregar um processo adequado para o nosso paciente. Tá? Isso que eu estou dizendo para vocês está lá nos guidelines, né? E isso são recomendações pautadas em evidências. Então, atender um paciente com deficiência auditiva significa não só pendurar 2 aparelhos atrás da orelha dele, né? Significa muito mais que isso. Significa usar todo o nosso conhecimento e todas as tecnologias que estejam a nosso favor, sempre pautadas em evidência. Bom, cumprindo esse processo, o que eu vou garantir, principalmente quando a gente fala de criança, que são pequenas, né? Que o profissional se torna responsável por aquilo que ele está fazendo, por aquilo que ele está entregando na orelha dela, né? Da criança, do bebê, enfim. Então, se eu faço esse percurso do meu processo, o que eu estou garantindo, né? Quais são os resultados que eu vou entregar para essa criança, para esse bebê? Eu vou entregar audibilidade consistente para os sons. Isso significa que ela vai ter acesso aos sons de fala, né? Eu quero deixar uma coisa aqui muito importante, né? A audibilidade, ela é condição para o desenvolvimento de linguagem. Então, isso precisa ficar muito claro para quem atende criança. Então, se eu estou falando de um processo clínico, se eu estou falando de etapas que precisam ser adequadamente cumpridas, vamos dizer assim, ou um atendimento que seja pautado em evidências e guidelines, é para garantir desenvolvimento por meio de um som que entra pelo aparelho auditivo. E se eu conseguir garantir a audibilidade consistente,
acesso aos sons de fala e uso consistente, eu vou ter muito sucesso na minha adaptação nessa população, né? E vou sim permitir que ela tenha o desenvolvimento adequado. Então, o que a gente vai considerar, tá? Né? O que devemos considerar que as boas práticas no processo de seleção e adaptação do ASE na população pediátrica? Então, quais são, na verdade, essas boas práticas? O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um diagnóstico que seja adequado por idade e por necessidade. Nós temos orelhas pequenas, nós temos um processo maturacional, né? Nós precisamos ficar atentas ao diagnóstico. A seleção e a prescrição dos aparelhos. As escolhas devem contemplar a faixa etária e o tamanho das orelhas e as necessidades audiológicas. Isso é muito importante. A gente precisa sempre se lembrar de uma frase que eu não esqueço nunca. Criança não é adulto em miniatura. Por isso não utilizamos os mesmos parâmetros dos adultos em bebês e crianças. A verificação eletroacústica do dispositivo. A criança, ela não relata, né, exatamente o que ela está sentindo. Quando você põe um aparelho auditivo numa criança, raramente, se estiver bem adaptado, se for a escolha correta, ela vai tirar, ela vai arrancar por algum som indesejado ou coisa do tipo, né? Então, se eu faço uma verificação eletroacústica, eu garanto conforto e ao mesmo tempo audibilidade, eu vou estar segura do que eu estou entregando na orelha dela. E se ela arrancar o aparelho, porque é um bebê de 7 meses, porque é uma criança que está na fase oral, porque tudo ela arranca, eu vou ter certeza e vou garantir para os pais que isso não é uma questão de amplificação mal adaptada. Tá? A validação da amplificação. Como esse bebê, essa criança se comporta nos ambientes que ela frequenta, né? Qual é o benefício que essa amplificação está trazendo para esse bebê? Aconselhamento. Eu coloquei ele aqui embaixo, mas na verdade ele já começou lá em cima, né? Nós brasileiros somos muito bons nisso. A gente é um povo que fala bastante, a gente é muito caloroso, então a gente faz muito bem isso, o fonoaudiólogo faz muito bem, né, o aconselhamento, e que é a chave de todo esse processo. E o acompanhamento, o monitoramento, que a gente vai fazer ao longo do tempo com essas crianças. Então a gente vai falar de cada um daqueles passos, né, do slide anterior. E eu quero fazer aqui, salientar a importância, tá, do adequado diagnóstico. Pessoal, a adequada adaptação de um dispositivo eletrônico, seja ele qual for, né? E aí a gente pode pensar em todos os outros quando se trata de criança, né? Em bebês e crianças pequenas, é dependente do adequado diagnóstico audiológico. Nós estamos no século XX e acreditem ou não, até hoje eu recebo crianças, bebês, para adaptar aparelho com um Bera Click. E aí eu fico pensando que lá na faculdade, quando eu me formei, quantas crianças, a única coisa que eu tinha era um Bera Click. E como a gente trabalhava arduamente nas avaliações comportamentais, tirando aí o famoso leite de pedra, para adaptar um aparelho de amplificação, porque a gente tinha apenas um Bera Click. Quando eu digo apenas, eu não estou desvalorizando a avaliação. O Bera Click, ele tem uma função muito importante. Ele me permite saber se essa via tem sincronia neural. Como é que o som está chegando lá em cima na audição central, né? Mas ele não me permite uma das coisas mais importantes, que é determinação de limiar, né? O Bera Click, ele avalia uma pequena faixa de frequência.
eu não consigo, de fato, desenhar uma configuração audiológica que é muito necessária no momento em que eu faço uma adaptação. Um bera clique, ele não é suficiente para ajustes de amplificação, mas ele deve compor a bateria de teste, sim. Então, eu diria, hoje, com as crianças chegando bem pequeninhas no consultórios, nos serviços, as padronizações dos equipamentos vão mudando, o olhar para os exames vão mudando, mas é de extrema importância que o diagnóstico audiológico esteja adequado para a idade daquela criança e que ele, de fato, fortaleça a minha prescrição e a adaptação do aparelho para esse bebê e para essa criança. Então, eu quero aqui mostrar que nós temos um guidelines que sugere todas as avaliações que são necessárias para então fazer o diagnóstico audiológico em crianças, né, em bebês e crianças pequenas. Nós temos aqui, né, o guideline da Academia Americana de Avaliação de agosto de 2012 e as recomendações estão todas lá. Não sou eu, Gisela, quem estou dizendo isso, né? Eu estou aqui pautada em evidência, dizendo para vocês que nós temos aqui uma bateria de avaliação para realizar, cada uma de acordo com a faixa etária da criança e a maturação também que a gente deve levar em consideração para realizar. Então, o que é importante lembrar, gente? Que eu tenho exames que são objetivos, que compõem uma bateria, e eu tenho exames que são subjetivos, que compõem uma outra bateria de teste. E quando eu junto essas duas avaliações, eu tenho uma complementando a outra. E eu posso dizer, e isso está escrito nos livros de audiologia, que a avaliação comportamental, a avaliação audiológica condicionada é padrão ouro na audiologia. Então, e essas avaliações, elas que são as avaliações subjetivas, elas podem compor a avaliação eletrofisiológica, que é a objetiva. Uma criança, um bebê, a partir dos 5 meses, ele já é possível observar a resposta do comportamento através do VRA, através do reforço visual. A avaliação audiológica condicionada é possível sim fazer em crianças pequenas, por diferentes técnicas, por reforço visual, pelo condicionamento, né? Suzuki Ojiba, Pipi Show. A gente estudou muito sobre isso lá na faculdade. Então, às vezes, eu vejo alguns profissionais questionando, por exemplo, uma avaliação eletrofisiológica de uma criança com 7 anos de idade, por exemplo, que não tem uma avaliação audiológica subjetiva. E aí, voltando lá nos meus tempos de faculdade, de quando eu comecei, né, essa jornada na fonoaudiologia e tirava lá o leite de pedra, a gente trabalhava muito para obter as respostas comportamentais que acalmavam e nos davam uma certeza do caminho que a gente estava seguindo. Então, é possível fazer uma avaliação audiológica comportamental em um bebê de 1 ano de idade? Sim, é possível. Os bebês, eles condicionam. As crianças, elas condicionam. A gente precisa utilizar a técnica correta e ter a mão. O que significa ter a mão? Saber fazer, né? Então, uma outra coisa também que eu vejo muito pouco na avaliação diagnóstica de crianças é a timpanometria. Como que eu posso fazer uma avaliação sem saber se a criança tem líquido na orelha média, se ela tem uma otite, né? Os reflexos.
eles me dizem tantas coisas, né? Dependendo se é ausente, se eu tenho um limiar mais próximo da normalidade, se eu tenho um reflexo numa intensidade mais alta, me traz tantas informações importantes. E por que se faz tão pouco? As emissões ofoacústicas, produto de distorção, transientes, também devem ser realizadas e associadas a tudo isso. Quando eu tenho um bebê pequenininho, quando eu recebo um bebê de um mês no consultório, né, que veio lá com uma auditiva neonatal, que ele falhou na triagem, daí ele vem com BERA, triagem alterado, eu preciso que esse bebê faça exames mais específicos. Então, para os bebês, eu preciso pedir, por exemplo, uma avaliação eletrofisiológica por frequência específica. Eu preciso entender o quanto ele escuta por frequência, né? E aí a gente tem algumas técnicas, tem frequência específica, tem o estado estável. A gente não vai entrar nesse âmbito agora, porque essa não é a nossa maior discussão aqui, né? Os profissionais têm falado, os profissionais que realizam eletrofisiologia têm falado muito disso. E então nós temos exames que a gente pode solicitar e que devem ser solicitados de acordo com a faixa etária e de acordo com aquilo que eu preciso ter em mãos para conduzir um processo de seleção, né, para fazer a prescrição do meu aparelho auditivo. E uma coisa muito importante, também é verdade que eu recebo crianças, né, bebês, com 5 avaliações e 5 Beras cliques, né? Eu estou dizendo isso porque imaginem para uma família que já teve um bebê, que não esperava que esse bebê tivesse qualquer deficiência, e aí se depara com a notícia da perda de audição, e aí ela vai num profissional que solicita um BERA, o outro vê aquele BERA, solicita outro BERA, um vai tirando as suas conclusões dos exames, e todo mundo pede a mesma coisa e não pede o que é essencial. Então, a gente precisa ter esse olhar com criança, a gente precisa conduzir um bom diagnóstico. Se eu tenho aqui uma ponta, que é um diagnóstico que não está adequado, eu realmente vou percorrer um caminho muito tortuoso e o meu grande final não vai ser dos melhores. E o mais prejudicado nessa história toda é o bebê e a criança, do qual eu sou totalmente responsável pela adaptação. Então, diagnóstico audiológico adequado. A adaptação do aparelho auditivo em bebês e crianças é totalmente dependente do diagnóstico. Ok? Então, eu quero falar aqui que para crianças pequenas é importante que a gente use o fone de inserção sempre que a gente recebe na clínica um bebê, uma criança pequena. Na primeira consulta, né, a gente já providencia uma pré-moldagem para confecção de moldes, porque quando ela retorna, sim, nós vamos fazer uma avaliação audiológica, comportamental, condicionada, enfim, e eu vou utilizar o molde individual na orelha do paciente, acoplado a um fone de inserção que é recomendado para as orelhinhas pequenas. Tá? Eu sei que tem muitos serviços, né, que não tem essa possibilidade, então precisa tomar muito cuidado com aquilo que usa na orelha para fazer a medição, enfim, né, a coleta aí dos limiares, mas o recomendado é que a gente faça com molde individual e o fone de inserção, para não ter colabamento, para não alterar, né, aquilo de fato, a resposta que essa criança está dando, tá bom? E atenção, né? Isso para mim é muito claro. Eu ouvi isso desde quando eu, né, sabia que a minha preferência pelos pequenos, né, sempre foi muito gritante assim. Então, quando se trata de uma perda auditiva, de qualquer tipo e grau,
a gente sabe que isso vai interferir de maneira significativa no desenvolvimento de fala e linguagem do bebê e da criança pequena. Mas precisa ficar muito claro também que um diagnóstico audiológico incompleto vai interferir de maneira decisiva na prescrição da amplificação. Então, fica a dica, vamos olhar muito fortemente para aquilo que a gente recebe e vamos direcionar o nosso diagnóstico para aquilo que a gente precisa para fazer uma boa adaptação, tá bom? E aí a gente vai passar um pouquinho agora, né, depois das considerações com relação ao diagnóstico, eu ficaria aqui falando um tempão sobre isso, mas a gente tem várias pautas ali. Então vamos falar um pouquinho agora das considerações no processo de seleção e adaptação do AAS em bebês e crianças pequenas, né? As evidências, elas são muito claras e dizem: eu preciso garantir a audibilidade consistente para o sinal de fala, sem sacrificar o conforto. Óbvio, né? Não adianta dar audibilidade se a criança não consegue ficar com o aparelho na orelha porque é desconfortável, né? E eu tenho meios e tenho medidas para garantir audibilidade e conforto. E sempre lembrar que a amplificação para o espectro de fala de uma criança não pode ser prescrita como para um adulto. Por isso, nós temos tantas peculiaridades, tantos parâmetros que diferem do adulto. A experiência linguística e as necessidades da criança são muito diferentes. E a gente sabe disso porque as evidências são inúmeras, né? Então, e os profissionais, né? Os grandes profissionais aí da audiologia e que trabalham com criança escrevem muito sobre isso. Então, a gente precisa ter isso em mente para fazer um bom trabalho. Então, seguindo as recomendações aí do guideline da Academia Americana, né, do Pediatric Amplification de 2013, a gente vai percorrer algumas etapas durante essa seleção e prescrição do aparelho auditivo, tá? Então, eu preciso entender qual é o estilo de aparelho que eu vou escolher, eu preciso ter muito cuidado com a minha pré-moldagem, eu preciso realizar uma medida que se chama RECD, e a gente vai falar dela daqui a pouquinho, eu preciso fazer verificação eletroacústica e eu preciso validar todo esse processo. Então, tudo isso está lá destrinchadinho, bonitinho, mostrando todas as evidências, a força dessas evidências no guideline da Academia Americana de Pediatria. Então, eu vou começar aqui pelo estilo ou pelo tipo de aparelho, né, que a gente vai escolher para essa criança, tá? A recomendação é o BTE, né, o Behind in the Ear, ou retroauricular, né? E eles sugerem que a gente faça isso enquanto aí a criança estiver crescendo, porque a orelha vai mudando de tamanho, né? Eu preciso também ter um aparelho que me permita, por exemplo, adaptar o SAES, né, que é o Sistema Auxiliar de Escuta, como por exemplo um FM. Então, o retroauricular, eu poderia dizer que ele é mais robusto em termos de características para as crianças. Tá? Então, é uma recomendação e a gente acredita sim, porque as orelhinhas são muito pequenas, o comprimento do conduto é pequeno, o diâmetro é pequeno, então a gente precisa que o que fique fora, né, e que vai aí ser os sons que vão ser captados pelo aparelho, sejam encaminhados para dentro da orelha de uma maneira adequada. Então, o retroauricular é o estilo que é mais recomendado para as crianças e para os bebês e crianças pequenas. E aí, falando um pouquinho da pré-moldagem, o que a gente tem que considerar? Né? Vamos pensar quando a gente fala de bebês e crianças pequenas. Eles têm umas orelhas tão molinhas, tem coisa mais gostosa que a orelha de criança, né?
é molinha, né? Flexível, uma coisa tão delicada. Então, eu tenho que considerar que o tipo de molde, né, e a escolha do material é uma questão muito decisiva no momento que eu vou adaptar um aparelho. Sabe por quê, gente? Coloque alguma coisa na orelha de vocês, ou tipo um fone, que fica ali te apurrinhando, que fica apertando, que fica doendo. Você não vai ficar muito tempo com esse fone, você certamente vai partir para uma outra solução que te deixe mais confortável. Então, escolher o tipo de molde para ter uma melhor fixação na orelha do bebê e da criança, para que ele não perca esse aparelho, porque criança pula, criança rodopia, criança tem uma energia impressionante, né? Então, eu preciso ter um molde com uma fixação adequada. Então, quando a criança e o bebê eles são muito pequenininhos, a gente sempre utiliza preferencialmente o molde concha, né? Não necessariamente eu tenha uma hélix, dependendo da profundidade da concha. Óbvio que eu vou avaliar totalmente a anatomia da orelha desse bebê, dessa criança, mas o molde concha, olha esse aqui, isso aqui é um caso real, né? Olha que coisa fofa, né? Olha que molde bem feito, bem adaptado. Eu não tenho a menor dúvida de que o risco aí de que esse molde saia da orelha, óbvio, a não ser que o bebê puxe ou que aconteça alguma coisa, mas assim, fora isso, né, ele está bem adaptado aqui. E claro que a gente está tomando outros cuidados também, né, como a famosa cordinha para o aparelho não sair da orelha. Mas, enfim, o silicone é o tipo de material que a gente indica para bebês e crianças pequenas, porque é um material flexível, é um material que não dói, né? Claro que tem que ser muito bem feito, muito bem acabado, enfim, mas é um material que propicia melhor conforto e também ajuda aí na melhor fixação. E se eu tiver um aparelho com uma potência um pouco maior, embora hoje o gerenciamento de feedback ele é muito melhor do que lá atrás, né? Que a gente tinha aparelhos, por exemplo, para perda profunda, que apitavam demais, você fazia vários moldes e apitava. Hoje a gente não tem mais esse cenário, mas mesmo assim as orelhas crescem muito rápido, enfim, então a gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente tem uma potência, quando a gente vai escolher um molde de acordo com a potência do aparelho auditivo. Então, assim, molde de acrílico num bebê não é recomendado. Não é bom, né? Não vai propiciar conforto, ele vai chorar, ele vai se incomodar, ele vai tirar. Então, preferencialmente, a gente vai usar um molde em silicone, um molde que promova uma fixação para que ele não perca o aparelho. E as modificações, como se eu vou pôr aqui uma hélix, se eu quero uma ventilação ou não, isso tudo vai depender da análise do caso, da anatomia da orelha e de como, e aí eu vou entender como eu vou proceder em um encaminhamento dessas modificações, tá bom? E eu não poderia deixar de falar das questões dos tubos finos e dos receptores no canal. Sabe, pessoal, eu já ouvi muita gente por aí dizer para mim que eu sou bastante conservadora. E talvez eu seja mesmo, né? Eu devo atender aí talvez umas 30 crianças por semana, né? Nossa, ela é genial. Não, não sou, né? Eu trabalho num serviço de saúde auditiva também. Então, é óbvio que eu tenho uma demanda muito grande e então eu fico sempre pensando naquilo que poderia ser o melhor para o meu bebê e para a minha criança. Então a gente vem fazendo algumas experiências, né? Aqui vocês estão vendo que a gente fez totalmente, a gente pegou aí um tubo fino, né? E a gente pegou aqui um tubo fino, e aqui a gente pegou um receptor, e aqui tem uma pré-moldagem, tem uma bolinha aqui, mas ok, né? Vocês estão vendo aqui o conduto, né? Então, o conduto desse bebê, olha só até onde eu consigo medir aqui no meu receptor, ou até mesmo o tubo fino, né? Percebem o quanto é maior? Então, por que eu faria adaptação de um receptor no canal em um bebê e em uma criança? Porque é estético,
porque fica muito estético, porque isso agrada a família. Eu acho que o aparelho para uma criança, ele precisa entregar audibilidade e conforto em termos auditivos e também conforto em termos físicos. Não adianta ficar bonito e incomodar. Não adianta ficar bonito e não entregar para essa criança o que de fato ela precisa em termos de audibilidade. Vamos retomar. A audibilidade é condição para desenvolvimento de linguagem. Quando eu tenho um receptor deste tamanho, obviamente que a ponta dele vai ficar distante da membrana timpânica de uma forma adaptada em um molde que não é o adequado, saindo para fora. Qual a necessidade? Nós não temos isso nas recomendações para bebês e crianças pequenas, tá? Nós temos sim muita gente falando das desvantagens do receptor no canal para bebês e crianças pequenas, porque aqui, ó, nós temos um estudo mostrando, desculpa, quantos milímetros tem um bebê, o conduto auditivo de um bebê de 1 mês, de 3 meses, de 6 meses, de 12 meses, né? Então, se a gente for pegar uma reguinha, a gente for medir, a gente vai ver que o receptor é muito maior. Então, não é considerado uma opção para bebês e crianças pequenas, né? Tem a fragilidade do fio condutor, né? Isso aqui quebra facilmente. Adulto e idoso que julgamos ser mais consciente das suas atitudes, quebra um fio condutor. O tamanho do conduto auditivo da criança, não é possível alojar um receptor dentro de um conduto de um bebê e de uma criança pequena, né? Então vai gerar incômodo, a posição é inadequada, a gente precisa refletir muito sobre isso. Ah, Gisela, mas os pais querem algo que seja estético e aí esse bebê não vai ficar aqui. Olha, quando eu quero praticar, quando eu quero realizar boas práticas, eu preciso estar com uma certa coerência. E quando eu começo o meu aconselhamento, a partir do momento que esses pais entram na minha sala, eu já sei para onde eu vou direcioná-los. E quando eles confiam no profissional que está atendendo, eles muito provavelmente vão aceitar as nossas colocações que são pautadas em evidências. Então eu sugiro que a gente faça um esforço, né? Que a gente insista naquilo que é o correto, tá bom? Principalmente agora. As crianças estão chegando muito cedo, a gente tem um número de crianças muito maiores. Não tratem crianças como adultos, porque eles não são, e os tamanhos das orelhas não nos permitem que a gente faça dessa forma, ok? Então vamos lá. E agora a gente vai falar um pouquinho da prescrição, que também está no guideline da Academia Americana de 2013, e lá é muito claro a recomendação do uso, né, da medida da RSD, que é uma medida da diferença individual entre a orelha real e o acoplador do equipamento, o equiplador de 2cc, do equipamento de verificação, que é a Real Ear Coupler Difference, ok? E uma outra recomendação também que difere aí dos adultos é a utilização do método prescritivo, que nada mais é o cálculo por frequência a partir da audiometria. Então, o quanto de ganho eu preciso restabelecer por frequência? Então, a gente tem métodos prescritivos, regras prescritivas, enfim, para adulto, para idoso, e a gente também tem essas regras para as crianças, e aí a gente vai ter o método prescritivo DSL 5.0, que é a versão mais atual, e a gente vai ter também a recomendação do uso da NAL NL2,
do professor Dillon, né? E a gente vai falar um pouquinho no decorrer aí da nossa aula sobre isso. Eu vou falar um pouquinho agora da RECD. Por que é tão importante, por que é essencial a medida da RECD no processo de prescrição do aparelho auditivo em bebês e crianças pequenas? Por conta do tamanho, né? São orelhas muito pequenininhas, são orelhas, muitas vezes a gente até acredita que o tubo que passa ali no conduto do molde tem condutos que são menores que o tubo, né? Então é importante que a gente saiba o valor, né? O nível de pressão sonora, o volume em nível de pressão sonora que a gente tem entre a ponta do molde e a membrana timpânica e usar esse valor no ajuste da nossa amplificação no software do fabricante. A gente tem a medir esse volume da orelha, em bebês e crianças, ele se iguala ao adulto por volta de 5, 6 anos. Por isso que quando a criança vai ficando maior, a gente já não faz essa medida com tanta frequência. Em adulto e idoso, a gente faz muito pouco, né? Então, é importante que a gente faça essa medida. É como se a gente imprimisse uma assinatura acústica do conduto. Todas as vezes que a gente troca um molde, por exemplo, a gente precisa fazer, porque se a gente trocou o molde é porque a orelha cresceu e o volume mudou, tá? E aí a gente vai converter os limiares que é em dBHL para nível de pressão sonora, e isso vai ser muito importante para calcular a REAR, que na verdade é aquilo que eu chamo de alvo e saída, quando eu faço a minha verificação objetiva do aparelho no acoplador de 2cc, quando a criança é muito pequena, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas é importante dizer que a RECD, a medida da RECD, ela vai ter um impacto muito, vamos dizer assim, importante no ajuste fino do aparelho e na saída máxima, tá bom? Eu trouxe aqui uma RECD média e uma RECD medida para vocês avaliarem, tá? Para vocês visualizarem, desculpa. Então, a linha que tem um mais forte é o que o software, o banco de dados para a faixa etária dessa criança me sugere, tá? E a linha contínua fininha aqui é a medida da orelha real. Tanto desse lado, isso aqui na orelha, né? Isso aqui no acoplador, tanto para um lado quanto para o outro, orelha direita e orelha esquerda, e a gente percebe e podemos ver aqui embaixo, né? Esses valores que vão ser aplicados no software do fabricante. E tem uma diferença, certo? Existe uma diferença quando você tem uma RECD média e uma RECD medida. Vale ressaltar que os softwares dos fabricantes que trabalham com linhas pediátricas e que desenvolvem pesquisa na área, as médias são muito próximas das medidas, tanto que a gente vê estudos com crianças muito pequenas, que na maioria das vezes, né, ou em algumas vezes, a criança não permite fazer a medida da RECD. E esses estudos trazem a RECD média, tá? Mas isso é muito bem discutido nas evidências, né, no estudo específico que utilizou a RECD média, tá bom? Mas o indicado é que a gente faça a medida na orelhinha. Então, aqui, por exemplo, eu trago para vocês uma tela, né, do fabricante, da Audicon, e aí a gente vê aqui a linha cinza é a RECD média, é o que o banco de dados me sugere, tá? E o pontilhadinho azul é o medido, né? Então, aqui essa orelha a gente vê que se aproxima muito mais, aqui eu tenho uma discrepância, tá? Eu tenho até um valor negativo aqui, eu trouxe para vocês até para poder comentar sobre isso. Não se aceita valor negativo, tá? Porque isso vai ter um impacto importante na amplificação. E se o valor está negativo é porque algo está acontecendo. Ou a sonda foi estrangulada, ou entrou cera, ou o molde, enfim, não está adequado. Então, a gente não aceita valores negativos, tá vendo aqui, ó? Com relação à medida da RECD, tá bom? E aqui eu vou mostrar para vocês, existem duas maneiras de realizar essa medida,
tá? Que você pode, duas maneiras, assim, você vai fazer a medida no acoplador de 2cc, então você vai usar aqui o tubo de inserção, vai fazer a calibração do seu equipamento, enfim, né? Você vai fazer a medida no acoplador de 2cc através do tubo de inserção. Depois você vai pegar o molde individual da criança, pode ser feito com molde, pode ser feito com espuma, tá? Normalmente a gente faz com molde, porque lembra lá que eu falei que desde o primeiro atendimento a gente já faz a pré-moldagem, porque a gente utiliza o molde individual para fazer a audiometria, né, nessas crianças pequenas. E aí, essa é a primeira etapa, faço a medida no acoplador, e depois eu vou fazer a medida na orelha. E aí, o profissional, tem muita gente que fala, nossa, mas é tão difícil, como é que faz para pôr esse tubo numa orelha tão pequenininha e tal. Você pode usar um papel filme, que eu acho que dá para ver aqui, né? Você envolve o tubo sonda com papel filme e você vê, né? Deixa aqui de 3 a 5 milímetros, tá bom? Da ponta do molde e você insere na orelhinha do paciente e aí você clica e ele vai te dar, então, o valor da medida na orelha real. E aí ele vai pegar esses dois valores, vai subtrair um do outro e o valor que final eu vou compor o meu ajuste de regulagem no software do fabricante. E aqui, quando eu uso direto o tubo sonda na orelha, tá? Então, essa criança, por exemplo, permitiu que eu colocasse o tubo sonda direto. Vocês podem ver que o marcadorzinho tá aqui. Então, eu fiz a medida do tubo sonda no molde, respeitando o comprimento. E depois, com o molde inserido para fazer a medida. Uma medida super rápida, muito rápida mesmo. Acho que a maior preocupação dos profissionais é o manejo de como colocar isso na orelha, enfim. Tá? Desculpa. E claro que eu ficaria também aqui fazendo uma aula para vocês de RECD, então eu vou deixar essas evidências. A gente tem aqui o trabalho da Fê Campos, que é de 2006, mas é um trabalho riquíssimo, tá? Falando de considerações da RECD em diferentes posicionamentos, enfim, caixa acústica. Então é interessante a gente ver esse trabalho. E tem todos os outros, a Marlene Bagato, a Débora Ferrari, que fez aí um levantamento bibliográfico também, então vale a pena a gente dar uma olhada aqui, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho das regras prescritivas, que a gente precisa sim, né, utilizar as regras para as crianças. Então, DSL 5.0, o grande aí, né, o mocinho do DSL, que é o Seaworld, e a ideia é fornecer máxima audibilidade, garantir conforto para todos os níveis de entrada. Então, houve uma revisão aí, o DSL 5.0, em 2005, a gente teve uma revisão da regra, e depois a gente tem a NAU, né, NAU NL2, que também teve algumas revisões do professor Dillon, que a ideia é maximizar a inteligibilidade de fala e manter a sensação de intensidade. Várias pessoas me perguntam assim, Gisela, quando você usa uma e quando você usa outra? Eu vou falar disso pautado em evidência e até do meu doutorado, porque eu avaliei crianças com privação auditiva, né, de 7 a 12 anos, que nunca utilizaram aparelho de audição. E sim, iam usar os aparelhos, a gente fazia a prescrição. E o que eu notava no momento da prescrição e no momento da adaptação é que as crianças já tinham uma privação da audição muito grande, né, um período de privação grande. Então, as crianças que tinham perdas maiores, eu avaliei crianças até perda moderada, moderadamente severa, aceitavam bem a DSL. E as crianças com perdas menores acabavam tendo uma recusa, um ou outro da DSL, porque é uma regra mais robusta, posso dizer assim, né? Uma regra que prioriza a audibilidade. Então, nós utilizávamos a NAU NL2, né? E pautada em verificação e cumprindo todas as etapas do processo, com ótimos resultados tanto para uma quanto para outra. Então, a gente precisa avaliar dentro desse contexto qual seria a melhor,
né, diante do meu paciente e da perda auditiva, qual seria melhor? Via de regra, bebês e crianças pequenas, a gente utiliza o DSL, né? E para as crianças maiores e com um tempo de privação maior, a gente percebe que talvez a NAO tenha aí uma aceitação um pouco melhor. E a Xings fala muito disso nos estudos dela, fazendo comparação de DSL e NAO, então tem evidência de sobra para a gente buscar, tá bom? E os próximos passos, né? Quais são os próximos passos aí? Então, a gente falou do diagnóstico, a gente falou do estilo, a gente falou de pré-moldagem, RCD, da regra, e os próximos passos. Uma outra coisa que as pessoas me perguntam muito, assim, o que você usa de algoritmo, né? Eu conecto o aparelho e deixo tudo ligado, o que eu faço? Como funciona? Então, assim, gente, a gente precisa entender que a criança, ela aprende muito, né? Bebê e criança pequena, o desenvolvimento está muito pautado na linguagem incidental, né? No aprendizado incidental, desculpa. Então, a criança aprende com tudo que vem de todos os lados. Então, nessa primeira fase, com criança muito pequena, né, com bebezinho, a gente precisa tomar muito cuidado com algoritmos, por exemplo, que vão delimitar faixas de som, que vão direcionar a fonte sonora, né, que vão reduzir ganho. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, é recomendado que a gente faça uma escolha da regra apropriada, que a gente utilize microfone omnidirecional, que a gente não utilize algoritmos que reduzem ganho. A partir do momento que a criança vai crescendo, né, lá na pré-adolescência, que as coisas vão ficando diferentes e que a criança já tem maturidade para entender, para se posicionar, a gente começa a utilizar algoritmos, né, mais elaborados, tá? A verificação objetiva para garantir a amplificação desejada também me mostra muito do uso desses algoritmos, esses algoritmos mais sofisticados, né? A gente pode verificar isso, então assim, um redutor de ruído, o quanto ele reduz de ganho e quanto isso vai ter impacto para um bebê, por exemplo, e tem outras discussões também, né? Então assim, se a criança fica num ambiente que tem mais barulho, talvez se eu usasse um algoritmo mais elaborado, isso iria me ajudar a criança. Então, existem vários estudos comprovados, mas assim, o consenso me diz que dentro das recomendações eu faça uso daquilo que me permite garantir desenvolvimento pautado em verificação objetiva, tá bom? E a validação, que é o uso de ferramentas que eu também posso lançar a mão para ter certeza das minhas escolhas. Então, só para a gente fazer uma separação aí do que é uma verificação objetiva, qual é o objetivo da amplificação e da avaliação em campo livre também. Então, assim, quando eu falo em amplificação, o objetivo é garantir a audibilidade sem sacrificar o conforto, né? E eu quero sim melhorar a compreensão de fala, a inteligibilidade de fala sem distorcer o sinal. Quando eu uso as medidas objetivas, esse é um processo que garante que a amplificação está adequada para o usuário. Tá? Então, eu consigo, através da verificação eletroacústica, entender se eu estou cumprindo as minhas garantias. Quando eu faço uma avaliação em campo livre, eu não estou avaliando as características eletroacústicas do aparelho auditivo, tá? Eu não tenho informação sobre a audibilidade de fala e nem de saída máxima, porque isso eu só vou obter com as medidas objetivas, tá bom? Fazendo a verificação eletroacústica do aparelho. A avaliação em campo livre, claro, eu trabalho com criança, sim, eu coloco a criança na cabine, eu faço sim uma avaliação em campo livre, eu faço inclusive por orelha se eu tenho uma perda maior, e eu quero com isso fazer uma documentação de validação desse processo, né? E uma ferramenta também para as famílias, que visualmente fica melhor. Então, eu preciso entender para que usar, né? Ele não é uma medida descartável, mas não é uma medida que me diz, que me garante a audibilidade para a criança. Nas crianças com implante coclear, com ósseo ancorado, a gente usa sim a ferramenta de avaliação em campo livre, né, para determinar aí o quanto a criança está escutando, é a ferramenta que a gente tem neste momento, mas a gente sabe que também as verificações aí desses equipamentos
né, já estão sendo estudados, e, enfim, a gente não vai entrar nesse âmbito, mas a gente usa mais frequentemente com implantados e com ósteo ancorado, tá bom? Então, só para fazer por que a gente vai falar mais das medidas objetivas e e esclarecer para que serve essa avaliação em campo livre. Então, a verificação eletroacústica, ela é uma medida objetiva, né? Eu quero entender o que eu estou entregando na orelha do paciente em termos de ganho de saída máxima por frequência para diferentes níveis de entrada e são, sim, consideradas boas práticas no procedimento de adaptação dos dispositivos eletrônicos, e isso ficou muito mais forte, muito mais visível a partir da portaria de saúde auditiva, onde existe lá uma recomendação obrigatória de uso para avaliar as características eletroacústicas do aparelho dentro do serviço. Então, acho que isso tomou uma proporção muito mais visual a partir disso, mas isso é uma recomendação, lá de trás, né? Quando eu fazia faculdade, a gente já fazia verificação eletroacústica, e quem começou antes de mim também, é que agora mais fortemente se fala disso e tem muito mais gente utilizando também. Então, a verificação objetiva são medidas com microfone sonda e acoplador de 2cc, então isso aqui é uma medida na orelha, o que a gente chama de medida in situ, e isso aqui é uma medida no acoplador de 2cc, tá? O que eu quero registrar respostas de ganho e saída máxima para diferentes níveis de entrada, uma vez que hoje eu tenho dispositivos não lineares e que se comportam de maneira diferente para diferentes entradas sonoras, tá bom? Então eu vou comparar a amplificação prescrita com aquilo que o aparelho está entregando e vou entender se aquilo está ok, tá bom? E eu vou usar uma medida que é a medida do SII, que hoje a gente tem nos equipamentos, que é a Speech Intelligibility Index, que é um valor que correlaciona fortemente a inteligibilidade de fala em condições adversas de escuta, de ruídos mascarantes e reverberações, tá? A gente tem utilizado bastante isso na audiologia e eu consigo ver aqui através dessas porcentagens. Então, por exemplo, ele é expresso, né? O SI, o valor de SI é expresso no número de 0 a 100. Então, 0, nenhuma energia acústica audível, 100, o sinal de fala está sendo totalmente audível, tá bom? O que a gente sabe nós audiologistas utilizamos muito esse valor de SI para avaliar essa audibilidade do sinal de fala, né? Quando eu estou fazendo ali a prescrição do meu aparelho, pode ser utilizada como ferramenta de orientação à família e do próprio profissional, no sentido de predizer a audibilidade para os sons e como isso vai ser diferente em diferentes ambientes. A gente sabe que a inteligibilidade de fala ela sofre muito com distância, reverberação, ruído e eco, então a gente consegue predizer através desse valor o quanto eu estou disponibilizando de acesso, né, na vida real para esse paciente. Não leva em conta a habilidade de processar do indivíduo, tá? Representa essa possibilidade de fala em tempo real, né, que é em ambiente real, como eu acabei de dizer. E sim, quanto maior a perda de audição, pior é esse valor, tá bom? Então, aqui só complementando com os gráficos dos dots, né, dos pontinhos, eu plotei aqui né, uns marcadores para vocês e para dizer que assim, aqui nós temos a banana da fala, né, onde nós temos os dots, que são os pontos, que indica o quanto de informação espectral eu tenho por região de frequência, tá? O que a gente sabe é que algumas frequências contribuem mais para a audibilidade de fala do que outras, então as frequências altas, por exemplo, elas proporcionam maior inteligibilidade das consoantes. Então, aqui nesse gráfico que eu plotei, o que a gente pode ver é que esse indivíduo ele escuta mais nessa região, então ele tem essa informação aqui, e aqui ele não tem informação, porque eu tenho uma piora desses limiares para frequências altas, tá bom? Então, o cálculo da SI é baseado
nessa informação espectral e traz muitas informações muito ricas para a gente que trabalha com criança. É muito importante. Então, tem um trabalho, inclusive, do McCree, de 2018, né, e do Walker, que eles mostraram que são candidatos à amplificação crianças que têm um SII menor que 80%, tá? É isso mesmo, menor que 80%. Então, eles fazem, né, esse trabalho é muito legal, quem quiser acessar, né, eles dizem isso. Então, o que a gente pode tirar disso é que mesmo uma perda leve, uma perda pequena pode trazer prejuízo para a criança e a gente pode se pautar nessa evidência para naquele momento de decisão, nossa, essa perda é tão leve, vou pôr aparelho ou não, né? A gente pode fazer a medida sem amplificação para ver qual é o SI. Se for menor que 80, essa criança é candidata à amplificação sonora. Então eu trouxe aqui esse artigo, que é do grupo da PUC, né, aqui de São Paulo, uma pesquisa bastante interessante que de 2019 e que fala que o objetivo, na verdade, foi comparar e analisar os valores do SI para diferentes entradas, então 75, 65, 55, que são as intensidades que normalmente a gente faz as medidas, né, para o sinal de fala, utilizando a prescrição do DSL para esse grupo de 41 crianças de 3 a 8 meses de idade. No total foram 78 orelhas. E elas dividiram, né, elas dividiram em 4 grupos e classificaram esses grupos de acordo com a audibilidade, intervalo de SI e configuração e grau de perda auditiva, tá? Então, assim, só para falar um pouquinho da conclusão, que depois vocês podem ter o artigo na íntegra, tá bom? Posso encaminhar para vocês, mas está disponível na internet. Então, assim, o que a gente, lendo o artigo, o que a gente observa é que, de fato, o SI, quanto maior a perda de audição, esse valor ele é menor, né? Então ele tem um impacto de fato. Então essas crianças que tinham perdas maiores tinham SI mais baixos. Quanto menor o nível de pressão sonora do estímulo de fala, menor será o SI. Então, se a gente for pensar com relação à distância, quanto maior a distância do microfone do aparelho, eu com certeza vou ter uma piora do SI, principalmente para som fraco, e elas mostraram isso no estudo. Então, o G4, na verdade, que foram as crianças com perda severa profunda até 90 dB, que tinham SI entre 36% e 55%, tiveram uma piora para entradas de som mais fracos. Então, assim, é um artigo bastante interessante de ler e de ter, né, para entender aí as questões do SI. E também, como a gente está falando de regra prescritiva, eu também quis trazer esse artigo, que é da Xing e colaboradores, que é a influência da prescrição da NAU e NAU NL2-DSL com relação às características da amplificação e o desenvolvimento, né, de linguagem em um grupo de crianças de 5 anos, então usuárias de ASE. Na verdade, eles quiseram ver qual a audibilidade, se tinha diferença de uma regra para outra, e foram 232 crianças, tá, no total. Então, o que eles observaram é que os alvos prescritos foram semelhantes, sendo que o DSL tinha uma maior audibilidade para sons, para entradas fracas e médias, mas para as frequências altas eles ficaram semelhantes. E dessas 232 crianças, 163 eles fizeram um estudo randomizado e avaliaram aí a relação da percepção de fala, de produção, assim como a linguagem, e não houve diferença estatística quando eles avaliaram esses resultados nesse grupo, tá? Com relação à NAU, a DSL, ou seja, não houve uma performance melhor por conta do valor do SI na percepção de fala ou no desenvolvimento de linguagem para esse grupo. Mas na percepção dos pais, eles acharam que o desempenho melhor foi com a DSL. Tá? Então também é um artigo bastante interessante de se ler e ter. Então, gente, se eu faço tudo isso,
né? Se eu venho cumprindo aí o meu protocolo, se eu desenho o meu protocolo dessa forma, se eu garanto audibilidade, se eu garanto acesso aos sons de fala, eu certamente vou ter aí uma média de utilização dessa criança por volta de 10 a 12 horas por dia, que é o recomendado pela literatura. Quem teve o prazer de ouvir a Carol Flexer nos nossos últimos encontros aí de audiologia, sabe muito bem do que eu estou falando, né? É considerado que 12 horas por dia seja o padrão ouro para uma criança utilizar a amplificação. Então, se eu cumpro o protocolo, se eu utilizo as minhas boas práticas nesse processo, eu vou ter aí a minha meta cumprida e vou ter uma criança utilizando o aparelho por volta de 10 a 12 horas por dia. Com isso, eu consigo dar condição para desenvolvimento de linguagem e de fala, ok? E agora a gente vai passar para avaliação de resultado, que também é uma recomendação aí da Academia Americana, tá? E tá lá no item 7 do guideline, e fica muito claro, né, no guideline os objetivos dessa avaliação de resultados, que ela é uma parte integrante da prática clínica, que ela é baseada em evidência. Eles reforçam que medidas quantitativas são muito eficazes para documentar se o uso do aparelho está sendo bem sucedido, se o benefício do uso da amplificação se o benefício do uso, né, dessa amplificação no dia a dia está sendo ok, né, validar os benefícios, auxilia no ajuste fino do aparelho auditivo. Também é recomendado lá os testes de percepção de fala, né? Então a gente consegue identificar as respostas de frequência e ganho, o que a gente pode modificar para atender essas necessidades individuais de cada criança, e também avaliar o impacto do uso de algoritmos, redução de ruído, microfone direcional, e também o rebaixamento de frequência, né, que eu acabei não citando lá, que tem bastante evidência na literatura também com relação à criança. Então, é muito importante que a gente faça essa avaliação de resultado utilizando as medidas quantitativas, né? E agora vamos utilizar as medidas qualitativas, que são os questionários. Então, lá a recomendação, né, de IT+, que a gente tem aqui no Brasil, né, já foi, vamos dizer assim, traduzido e adaptado para o português, o Little Ears, que foi traduzido e adaptado para o português, o Pitch, que também foi adaptado para o português pelo pessoal da Santa Casa, o Mais, o Mus, enfim, e por aí vai. Nós temos várias coisas bastante interessantes, e a ideia é avaliar a quantidade e qualidade de informação acústica que eu estou dando através do aparelho. Então, é importante que a gente escolha um instrumento adequado, de acordo com a idade, de acordo com aquilo que eu quero observar. Então, por exemplo, o Little Ears, né, que é um questionário de adaptação semântica e cultural, que foi aí também, né, traduzido, enfim, validado no português. O objetivo é avaliar o desenvolvimento auditivo, tanto em crianças ouvintes quanto em crianças com implante coclear ou aparelho de amplificação sonora individual. É um questionário bastante extenso, mas é um questionário que traz uma riqueza muito grande de informações e que a gente deve utilizar em bebês e crianças pequenas com este propósito. Um outro também é o ELF, que também foi adaptado para o português, é um questionário muito interessante porque avalia a resposta da criança para diferentes intensidades sonoras, né, e distância. Então, é muito legal porque avalia a capacidade da criança em detectar sons, né, nessa diversidade aí, né, de sons diversos e diferentes posições. Então, é muito legal utilizar esse questionário e é bacana ter em mãos quando a gente está vendo aí a criança pequena. O Pitch também é um questionário que vai avaliar a efetividade da amplificação em crianças pequenas, né, com deficiência auditiva, usuária de aparelho, enfim. Na verdade, a observação, claro que todos esses questionários vão depender do auxílio do responsável, né? Então,
o que eles vão nos trazer, na verdade, são informações sobre a escuta em ambiente silencioso e em ambiente ruidoso, no que diz respeito aí à percepção de fala e compreensão da linguagem falada. Então, também é um questionário bastante interessante que está disponível aí para a gente utilizar. E para os maiores, né, não tão maiores, tá, gente? Se a criança tem linguagem oral, enfim, eu posso usar o protocolo VASP. Eu utilizei o VASP na minha dissertação de mestrado, na PUC, e ele avalia a produção e percepção de fala a partir de diferentes critérios. Então, você tem uma gama de avaliações que você pode fazer. Você pode avaliar a produção e percepção de palavras, fonemas, traços, consoantes, vogal. E o que a gente avalia, por exemplo, da consoante, né? Então, eu tenho a palavra, eu vejo se a criança aproxima, eu avalio a consoante inicial, consoante medial, consoante final, avalio a vogal. Eu quero saber como é que se comporta o modo dessa produção, né? O vozeamento, o ponto. Então, eu vou entender se ela acerta o fonema, se ela omite o fonema, se ela erra o fonema. É um dado tão rico para reabilitação e também para a gente entender se o que está entrando ali está refletindo, né, no protocolo aqui da percepção de fala. Então, é muito bacana, tem várias pesquisas aqui no Brasil utilizando esse protocolo também, né, que vale a pena dar uma olhada, mas é muito interessante usar o protocolo VASP também para validar aí o nosso processo, né, que é um protocolo de percepção de fala, tá bom? E aí a gente vai para o aconselhamento, né? Ele vem por último, mas ele tá lá no começo sempre, tá bom? O que a gente quer, qual é o nosso objetivo, gente? Depois de tudo isso que eu falei, garantir que o bebê e a criança recebam o tratamento adequado, né? As orientações que a gente faz, elas precisam ser muito claras, elas precisam ser suficientes, precisam ser consistentes, né? Em todos os sentidos, né? A gente precisa oferecer todas as informações com relação à tecnologia, a gente precisa ter propriedade quando a gente fala do assunto, a gente precisa ter clareza, porque na nossa frente tem pais muito fechado naquilo que ele quer acreditar também, e é óbvio que ele quer ouvir de você, talvez que o seu filho não precise usar um dispositivo de amplificação, ou que ele esteja agoniado porque não entendeu o diagnóstico. Então a gente precisa ser muito claro e a gente tem que ter muita propriedade daquilo que a gente está falando para a família, né? O aconselhamento não deixa de ser um suporte emocional, um ajuste pessoal dos pais, né, ou dos responsáveis. A gente tem essa responsabilidade. E a gente precisa adequar as expectativas com relação ao processo de reabilitação, né? Eles precisam entender de fato como as coisas vão acontecer ao longo do tempo, né? E que parece ser um caminho tão longo e tão árduo e tão pesado, mas a gente sabe que quando essa situação ela é colocada de uma maneira mais leve, mais clara, e quando os pais confiam no profissional, a gente consegue ter bons resultados. Claro que tem famílias mais difíceis, tem famílias menos flexíveis, tem famílias mais flexíveis, e aí é por isso que a gente precisa estar embasado em evidência científica para poder sustentar aquilo que a gente está propondo, tá bom? A gente precisa fazer um aconselhamento eficaz, né, em todos os sentidos, tanto no aspecto técnico quanto no emocional. Aqui eu vou começar a me repetir um pouco. Claro que eu também preciso respeitar o desenvolvimento da criança, né? Eu não posso dizer para os pais que a criança faz algo que ela faria com 5 anos e não com 1 ano, né? Eu tenho que trabalhar com expectativas bastante realistas dentro desse processo, tá? E a consistência do uso do aparelho, ela pode ser muito prejudicada pela ansiedade da família, talvez por não entender essa necessidade, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em manter o uso do aparelho em bebês e crianças pequenas com perdas leves, por exemplo, né? Porque a criança escuta, então por que ela tem que usar o aparelho se quando eu chamo ela me atende, se quando eu
conta uma historinha, ela sorri, né? Os pais precisam entender que o bebê e a criança pequena ficam muito mais perto da gente, que a condição de escuta é muito melhor, mas que é muito importante que ela tenha atenção para o som, que a gente precisa trabalhar as habilidades auditivas. Então, a gente precisa ser muito clara nas nossas recomendações para que o uso seja efetivo também. Tá bom? Então, a importância da família. A família é fundamental. Se a família não estiver engajada no processo, obviamente que não anda. Então, a gente tem que contar com os estágios emocionais. Às vezes eles estão melhores, às vezes eles estão piores, né? E a gente precisa entender isso e ter paciência e ter resiliência, né? Aceitação do aparelho. A gente não quer aceitar nada do que seja fora do padrão para os nossos filhos, né? Os nossos filhos, eles deveriam ser blindados. Então, quando eu tenho uma situação de enfrentamento, a minha primeira coisa é negar. Então, eu preciso ter muito cuidado, eu preciso acolher essa família e entender que tem as limitações, eles também precisam entender essas limitações e falar da estimulação de linguagem e seguir o processo de adaptação do aparelho, concomitante a um processo de reabilitação, a terapia fonoaudiológica, isso é fundamental para que a criança se desenvolva, né? Mesmo sendo um bebê, óbvio que o bebê vai para uma sessão, ele não vai fazer nenhum exercício formal, a questão não é essa, a questão é amparar esses pais e equipará-los, talvez seja essa a palavra, para que eles façam dentro da casa deles, né, um ambiente confortável para o uso do aparelho e com todas as estratégias que possam ser utilizadas em família, né? Então, é bacana que pelo menos uma vez por semana a família frequente lá a terapeuta, a fonoaudióloga que faz a estimulação de linguagem para receber todas as orientações, e isso ajuda muito no uso consistente do aparelho auditivo e no desenvolvimento. Então, não posso deixar aqui de falar que a gente comete alguns equívocos, né? A gente às vezes esquece que cada família tem o seu tempo, que a gente precisa esperar um pouquinho e um pouco mais devagar, né? A gente às vezes fala, né, pelos cotovelos e esquece de lembrar que a família deixou de ouvir, mas a gente continua falando porque essa é uma das nossas melhores habilidades, né? Então, a gente tem que saber ouvir. E a gente também precisa aceitar as limitações de cada família dentro desse processo, tá bom? E aí, para concluir e para fechar a nossa aula, o profissional ele tem o dever de garantir a amplificação desejada, independente do tipo e grau de perda auditiva da criança. A gente já viu que a gente tem ferramentas para isso, então, embasados em evidências, em guidelines e protocolos, a gente tem condição de garantir audibilidade. Tá? A gente precisa concluir cada etapa com sucesso. Óbvio que o processo clínico é uma coisa linkada na outra, à medida que, se eu tenho um bebezinho pequeno, à medida que ele vai crescendo, eu vou conseguindo respostas muito melhores e tudo vai mudando, mas de maneira muito concatenada, porque eu tomei as decisões certas lá no começo. Ser responsável pela adaptação adequada. Isso se chama ética profissional. Ofereça à criança aquilo que de fato ela precisa usar. Aconselhamento familiar. Vamos acolher essas famílias e seguir sempre com a reabilitação. O aparelho sozinho, ele não faz milagre. Então, eu gosto muito desse slide, né, porque ele me traz uma reflexão muito bacana. Livros, mentes e guarda-chuvas somente servem se a gente os abrir. Se a gente não abrir, eles vão mofar em algum lugar. Então, que a gente abra a nossa mente. Esse é um momento de reflexão, é um momento de muito estudo, é um momento de resiliência, de paciência, porque tudo vai passar. E eu também queria deixar aqui o nosso Insta da Audição na Criança, o nosso e-mail, o nosso site que está passando por reformulação, né? E que está aí aberto também às perguntas, enfim. E muito obrigada, Marcela, muito obrigada ao grupo todo, parabéns pela iniciativa
e por esses webinars. Gia, eu que tenho que agradecer a sua participação, a sua disponibilidade e trazer um conteúdo tão importante para quem atua na área de adaptação pediátrica ou para aquelas fonoaudiólogas e fonoaudiólogos que têm o interesse de dar esse início. Então, mais uma vez, em nome da Oticom e em nome do Grupo Deimont, eu agradeço a sua participação. E você, né, que esteve aqui com a gente até o final, eu espero também que vocês tenham aproveitado e conto com todos vocês no nosso próximo webinar Oticom na próxima semana. Até lá!